Olá, sou Arcângela. Sejam muito bem-vindos ao canal A Tumba de Prometheus. Pensando sobre física moderna, parece uma caixa de Lego com peças de coleções totalmente diferentes. De um lado, você tem a gravidade, espaço-tempo, se curvando como um lençol. O outro, um mundo quântico com campos que vibram, partículas que aparecem e somem. E, para tentar colar tudo isso, a gente tem um punhado de números, as constantes universais, que ninguém faz a menor ideia de onde vieram. É como se a gente tivesse a cena do crime, o universo, e um monte de pistas que simplesmente não se encaixam. O material que a gente vai analisar hoje é quase como uma teoria de um detetive que chega e fala: e se vocês estiverem olhando para tudo isso do jeito errado, e se todas essas pistas forem só sombras projetadas, um único objeto que a gente ainda não viu? Vamos tentar entender que objeto é esse. Vamos mergulhar no modelo conceitual cosmológico em Yang, ou YY, deixando bem claro que a ideia aqui não é jogar um modelo padrão da física no lixo, nada disso. Pense nisso mais como um laboratório de ideias, uma exploração para vermos uma geometria muito simples, consegue começar a conectar esses pontos que hoje parecem tão distantes. Um exercício. E o ponto de partida é uma ideia radicalmente simples. E se tudo que a gente observa no universo, da gravidade até uma lâmpada acesa, for o resultado de um único e fundamental cabo de guerra, uma tensão entre dois polos geométricos opostos? De um lado, uma força que quer concentrar tudo, curvar, colapsar. O modelo chama isso de Yin. E do outro, uma força que quer espalhar, expandir, e que é crucial, guardar informação como uma memória, o Yang. O universo que a gente conhece, a nossa realidade, ela nasceria exatamente na linha de frente dessa disputa, onde as duas forças entram num equilíbrio tenso. Vamos desconstruir isso porque a mudança de mentalidade aqui é pesada. Geralmente a gente começa pensando em partículas, quarks, como os tijolos de tudo. E se o modelo joga isso fora e diz que o tijolo fundamental não é uma coisa, é uma relação, é a própria tensão. Tudo nasce dessa briga. É exatamente esse o pulo do gato. E para essa briga acontecer, ela precisa de uma arena, um palco. E a escolha do modelo para essa arena é bem específica. Hiperesfera 4D. Na quarta dimensão, é difícil visualizar isso. Mas pense como um ser 2D que vive numa folha de papel. Para ele, a forma mais perfeita e simétrica é um círculo, certo? Para nós, em 3D, é a esfera. O modelo aposta que a dimensão mais fundamental da realidade seria a 4D, e a forma mais perfeita, mais neutra, é essa hiperesfera. É um palco mais simétrico, imparcial possível para esse cabo de guerra cósmico acontecer. Sem cantos, sem bordas para favorecer um lado ou outro. Mas se uma hiperesfera tão perfeita, simétrica, como ela pode gerar tensão? Parece um paradoxo. Uma bola de gude perfeitamente lisa não tem tensão nenhuma. Onde que a oposição entra aí? Pois é aí que o modelo precisa de um segundo elemento. Uma única hiperesfera seria estável demais, um universo morto. A tensão, o cabo de guerra, exige dois lados. Por isso, o modelo não propõe uma, mas duas hiperesferas concêntricas. Uma interna, o Yin, que é menor, mais curvada, e que puxa tudo para dentro, com uma força geométrica tremenda. E uma externa, a Yang, maior, mais relaxada, que oferece um contraponto, um espaço para as coisas expandirem e, fundamentalmente, para que a informação de tudo o que acontece seja registrada. Então, a gente não vive nem no coração de Yin, nem correndo solto no Yang. A
A gente vive na zona de conflito entre os dois. Dentro dessa superposição 4D, existe uma região muito específica, onde a força de puxar do Yin e do Yang se anulam perfeitamente. A tensão chega a um equilíbrio, e é nessa zona de equilíbrio que se forma uma interface tridimensional, uma espécie de casca ou pele de cebola, em espessura real, física. O modelo chama isso de Brana do Agora. A Brana do Agora é o nosso universo. Tudo que a gente vê, toca e mede acontece nessa casca fina. Então, quando eu olho para as estrelas, eu não estou vendo um espaço vazio infinito. Eu estou, na verdade, olhando através da superfície dessa casca 3D. E as partículas, com os elétrons, prótons que formam o meu corpo, que seriam nesse cenário, nesse modelo, elas não são coisas fundamentais. Elas são mais como imperfeições ou cavidades estáveis na geometria dessa brana. Pense na superfície de um lago. Uma partícula seria como um pequeno redemoinho que consegue se manter estável. O campo eletromagnético seria como uma torção, uma vibração que se propaga a partir dessa casca. O tempo, por sua vez, não é uma dimensão fundamental que flui. É a contagem de tiques de um processo dinâmico que acontece na brana, algo para detalharmos mais tarde. E o passado? Se tudo acontece no agora, na brana, para onde vai o ontem? Ele não desaparece e fica impresso na geometria da hiperesfera externa, a Yang. Cada evento que acontece na brana do agora deixa uma cicatriz, uma marca permanente na estrutura de Yang. É como se Yang fosse o HD do universo, acumulando uma pilha de memórias geométricas como fótons. Fótons propagantes. A história do cosmos está literalmente escrita na sua estrutura. Se a gente pudesse dar um zoom out nos diagramas, mostram uma arquitetura bem precisa em termos de escala. O modelo não é só filosófico, ele se arrisca a propor números. Se fizermos um corte do centro para fora, como se a gente fatiasse uma laranja, veríamos o seguinte: bem no centro, um núcleo Yin, quase do tamanho de um ponto, como um raio, na ordem do comprimento de Planck, que é a menor distância possível, que faz sentido na física. Depois dele, há uma espécie de zona da morte, uma região de vácuo dominada pela tensão extrema de Yin e Yang, onde nenhuma estrutura estável, como uma partícula, conseguiria sobreviver. É como um planeta perto demais do Sol, seria. E a gente vive na zona habitável desse sistema. A nossa brana do agora está nessa zona habitável. Ela fica a uma distância de mais ou menos 337 comprimentos de Planck do centro. É uma distância minúscula para nós, mas gigantesca em escala quântica. É a faixa exata onde a atração de Yin e a repulsão de Yang se equilibram, permitindo que a matéria exista. E para além da nossa brana, começa o domínio gigantesco de Yang, que se estende por bilhões de anos-luz, funcionando como esse arquivo cósmico que falamos. E tem um detalhe: a brana tem uma espessura física. Olhando os diagramas, há dois números diferentes para essa espessura. Um diz 21 comprimentos de Planck, o outro diz 127 dividido por 6, que dá um pouco mais de uns 21,17. Isso não é um erro. Os dois números estão corretos porque eles medem a mesma coisa de duas perspectivas diferentes. Pense assim: se você atravessar a brana pelo caminho mais curto possível, um ângulo de 90 graus, como se furasse a casca da laranja com uma agulha, a espessura que você mediria seria exatamente 21 comprimentos de Planck.
Essa é a espessura física real da nossa realidade. Essa é a medida reta. E o outro número, o 127 dividido por 6, vem de uma medida feita a partir do centro do universo, a partir do núcleo Yin, um raio que sai do centro e corta a brana, não atinge um número perfeito de 90 graus. Por causa da curvatura do sistema todo, ele chega com uma pequena inclinação. É como olhar para uma torre de lado. Ela pode parecer mais larga do que se você olhasse de frente. A diferença entre 21 e os 21,17 é só o efeito dessa perspectiva, nesse ângulo de observação. Então, essa pequena diferença nos números não é uma falha, mas uma previsão. Se a geometria estiver certa, a relação entre essas duas medidas tem que ser exata. Aqui temos a arquitetura, o cenário, mas ele ainda parece um palco de teatro estático, uma foto. Porém, o universo real, ele não é uma foto, é um filme. As coisas acontecem, o tempo passa. Se a brana é o agora, ela não pode ser congelada. Cadê o motor? O que faz a fita, o filme, rodar para frente neste modelo? O motor é a rotação de Yin. A brana não é uma casca fixa. O modelo propõe que ela é constantemente varrida por uma espiral, como agulha de um toca-discos, percorrendo as ranhuras de um vinil. Essa espiral é gerada pela rotação do núcleo Yin no centro de tudo. É aqui que vem um ponto crucial. Essa rotação não é suave e contínua. Ela acontece em saltos discretos, quânticos, como se a engrenagem do universo se movesse dente por dente. Cada um desses saltos mínimos é chamado de slip. E cada slip seria, então, o tique do relógio fundamental do universo. O átomo do tempo é a melhor definição. É a unidade mínima de mudança, o frame indivisível do filme cósmico. O modelo vai além e quantifica isso. Pense na resolução de um relógio. O relógio antigo só tem o tic-tac. Esse relógio cósmico é muito, mas muito mais fino. Uma volta completa da espiral em torno de Yin, um ciclo de 360 graus, é dividida em exatamente 628 slips. 628 é um número bem específico. É aproximadamente 200 vezes o valor de π. Isso significa que cada tique do tempo, cada slip, corresponde a um avanço angular mínimo de π sobre 314 radianos. É o menor passo que a engrenagem do cosmos pode dar. Depois de 628 espaços, a espiral completa um giro inteiro em torno de Yin e um ciclo se fecha. Então, o tempo são esses 628 tiques por volta. Foi dito antes que a nossa realidade é a brana. Tem uma espessura física de pouco mais de 21 comprimentos de Planck. Até agora, parecem duas informações separadas. Existe alguma conexão entre a passagem do tempo e essa dimensão de espessura? Ou são só características independentes do modelo? Essa é a pergunta-chave e a resposta é o que unifica tudo de uma forma fascinante. Elas não são independentes, elas são duas faces da mesma moeda. Lembre-se que a brana tem uma espessura radial aparente de 21,16 comprimentos de Planck. O que o modelo postula é que ao longo de uma volta completa da espiral, ou seja, durante os 628 slips, a trajetória não apenas circunda, ela também sobe, atravessando toda a espessura radial da brana. Então,
Passar o tempo é literalmente atravessar o espaço. A contagem de slips do tempo está amarrada ao movimento físico através da espessura da nossa realidade. A espiral começa na face da brana, que só está voltada para Yin, digamos, um andar de baixo. E após 628 ticks de tempo, 628 slips, ela chega na face voltada para Yang, um andar de cima, tendo percorrido toda a espessura de 21,16 comprimentos de Planck. A progressão do tempo e o deslocamento através dessa microdimensão espacial extra são a mesma coisa, vistas de perspectivas diferentes. O tempo, nesse modelo, não é algo abstrato que simplesmente passa. Ele é a consequência de um processo físico, a varredura da espiral através de uma espessura geométrica finita. E isso muda tudo. Então, vamos recapitular essa jornada. A gente começou com aquela sensação de que a física é uma colcha de retalhos cheia de peças que não se conversam. E exploramos um modelo que tenta costurar isso com uma única linha, a ideia de um cabo de guerra geométrico. A partir daí, a gente visualizou o universo com dois polos, Yin e Yang. E a nossa realidade como uma casca finíssima, a brana do agora, existindo na zona de equilíbrio. E o que é mais impressionante, vimos como o próprio fluxo do tempo pode ser nada mais do que o resultado do movimento de uma espiral atravessando a espessura dessa nossa casca. O tempo se torna uma dimensão espacial disfarçada. E é sempre bom reforçar que isso é um programa de pesquisa e uma exploração. A beleza dele está na pergunta em si. Se a gravidade for só o jeito que a gente percebe a curvatura causada por Yin, e se o eletromagnetismo for uma torção dessa brana, e se um mundo quântico, com seus saltos e probabilidades, for um reflexo direto desses slips discretos, os tiques do relógio cósmico. O valor aqui, que não é ter a resposta final, mas sim mapear as possibilidades e ver até onde uma ideia geométrica simples pode nos levar para explicar a complexidade que vemos lá fora. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. Uma das ideias mais estranhas e poéticas desse modelo é a de que o polo Yang funciona como uma pilha de memória geométrica, um arquivo de tudo o que já aconteceu. Se a gente levar essa ideia a sério por um momento, quais as implicações? Se o passado não desapareceu, mas está literalmente gravado na geometria do cosmos, como uma ranhura do cósmico, isso poderia mudar a nossa compreensão sobre a informação, sobre a casualidade. Será que o passado é, em algum sentido, um lugar físico? E o que isso diz sobre a natureza da flecha do tempo, que sempre aponta para frente? Fica aí a provocação.